Isso, estava dando problema isso. Daí é só retornar. Então, é o seguinte, então, a informática básica, ela direciona aos aspectos básicos da informática, né, o conteúdo que está no edital, e nós iremos dar uma olhada nos principais aspectos que, de repente, podem ser cobrados no concurso, tá? Então, aqui, né, sobre minha página no YouTube. Então, todos nós sabemos da grande importância do uso do computador em nossas atividades rotineiras. Quando falamos em computador, nos lembramos da informática. Esse termo é originado da junção das palavras informação e automática, que é o conjunto de métodos e técnicas para o tratamento automático da informação. Tá? Então, informática direciona a isso, né? A esses aspectos de tratamento automático da informação. Então, nós temos instrumentos que nós utilizamos para podermos acionar os programas e assim por diante, né? Que são utilizados em computadores, em celulares, hoje em dia, né? Mais do que nunca. Então, para isso, né, nós precisamos de um equipamento que é o computador, como eu falei para vocês, ou o celular, qualquer instrumento que vai fazer com que essa informação automática nós possamos utilizá-la. Porque sem o computador, você não consegue fazer toda essa informação, ou sem o celular hoje em dia, né? Então, nós precisamos desse instrumento para possamos fazer com que os recursos, os programas, eles se efetivem mesmo, né? Muito bem. Então, qual é a finalidade e vantagens do computador? O computador é uma máquina que permite que o usuário faça cálculos matemáticos, pesquisa, trabalhos gerais, etc., utilizando programas específicos. Gente, aqui que começa, pode-se dizer, o conteúdo da informática básica. Uma pergunta que pode realmente ser bastante cobrada de vocês. Para que o computador funcione, não só o computador, né? Eu vou direcionar sempre ao computador, mas pense também no celular, que hoje nós temos todos os recursos no celular. Então, falando de informática básica, nós temos duas partes bem distintas, mas que elas se complementam. Uma sem a outra não dá certo, não funciona. Certo? E isso, de repente, é uma questão que pode perguntar. O que é hardware? Então, nós temos o hardware e o software. Então, nós iremos verificar o que é hardware e o que é software. Tá? Então, no computador, no celular e assim por diante. Então, hardware é chamado da parte física da máquina, que são as peças. Então, hardware, né, é a parte física, tudo que for físico, que, por exemplo, físico, o teclado, o mouse, o monitor, né, todos os aspectos da parte física chama-se hardware. Tá? Então, se tiver uma pergunta direcionada a hardware, é a parte física da máquina. Precisamos dela, sim, para que funcione os programas, que é o software. O que é o software? É a parte lógica da máquina, que são os programas. Então, por exemplo, se eu quero digitar um texto, eu preciso do hardware, que é a parte física, que são o teclado, né? Ou no celular também, é o teclado que a gente utiliza para digitar. Então, parte física, hardware. Tá? Então, quero fazer um texto, ou um cálculo, ou qualquer outra coisa, ou uma imagem, né? Eu preciso do hardware, que é a parte física. Mas o hardware sem o software não funciona na informática. Então, eu preciso do software. O que é o software? É a parte lógica. Então, se eu quero digitar um texto, um processador de texto, que pode ser o Word, pode ser, né, documentos e assim por diante, qualquer um deles, onde eu vou digitar texto, só estou dando exemplo, pode ser qualquer coisa, como eu falei para vocês. Eu preciso do hardware, que é a parte física, e preciso do software, que é o programa. Tanto é que se eu vou digitar um texto, eu preciso abrir lá no Word, né? Um processador de texto. Ou falo no Google, abro em documentos. Então, eu preciso desse programa para poder digitar um texto, que é uma coisa tão simples, né? Que parece tão simples. Mas eu preciso do hardware e do software. Então, essa diferença.
Só que eles estão juntos para poder funcionar, né? Por exemplo, se eu quero digitar o texto, para que eu possa digitar o texto, eu preciso do hardware e preciso do software. Isso que dava muita confusão, porque às vezes as pessoas, antigamente, né, porque eu fui professor de informática, e eu lembro que as pessoas às vezes compravam, lá, e bem há muito tempo atrás, e eu lembro que as pessoas às vezes compravam um computador potente e não instalavam o software. Daí ficavam bravas, né? O computador tal não funciona. Mas você já instalou o software, apesar que hoje em dia vem instalados, né? Antes não, antes você tinha que ter comprar o pacote de softwares. Então você comprava a máquina, o hardware, o computador, né? Que vinha com aqueles painéis grandes, o monitor grande, tudo grande, né? Então você comprava a máquina, o hardware, e daí você precisava do software, daí a pessoa não entendia. A pessoa comprava o hardware e achava que já ia ligar e já ia funcionar. Hoje é assim, hoje você compra um computador, ele já vem instalado o software, mas eles são separados para que vocês possam entender. Hardware é uma coisa e software é outra. Hardware é a parte física, tá? Para que funcione. E os softwares são os programas. Muito bem, isso é uma questão que pode cair, né? O que é hardware, o que é software, e também, de repente, marque, né? As partes do computador, o que é hardware, ou o que é software, assim por diante. Os componentes essenciais do computador é aquele que não pode faltar na montagem do computador, pois sem ele a máquina não funciona. Quais são os componentes? Placa-mãe, processador, que é o CPU, memória principal, memória RAM, a memória RAM que vai armazenar tudo, para que dê o boot, que a gente chama do computador. Tá? Então, por exemplo, o computador, para ele funcionar, ele tem que ter memória, gente. Se ele não tiver, ele não funciona. O que é memória? Está gravado todos os programas dele para que ele possa dar o boot, inicializar, que a gente chama. Tá? Então, precisa da placa-mãe, do processador, da memória principal, dos dispositivos de entrada. O que é dispositivos de entrada? O nome já está falando, tá? Dispositivos de entrada para ele processar, por exemplo, que nem eu falei do texto, vou dar o exemplo do texto, mas pode ser qualquer coisa na informática, tá? Vou falar do texto para que a gente utiliza sempre. Para que a gente digite um texto, eu preciso do dispositivo de entrada, para que o computador possa processar e me dar os dispositivos de saída, me dar o texto como retorno. Entenderam? Então, é dessa forma que se organiza um computador. Placa-mãe, processador, memória principal, memória RAM, que é chamada, dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Tá? Essa é a informática básica, para que vocês possam entender os principais componentes, tá? Depois, vocês podem se aprofundar uma apostila, porque, de repente, num concurso, eles perguntam os teclados, tá? Os comandos que são dados. Eles podem perguntar de hardware e software, como eu falei para vocês. Tá? Quais são os hardwares do computador? Né? O hardware, o que é hardware? Parte física. O que é software? São os programas. Então, são as questões que são cobradas. Aqui, para a gente poder entender, apesar que eu falei agora há pouco, mas para que a gente possa entender essas etapas funcionais de um computador, tá? Então, um computador trabalha obedecendo a um fluxo básico de procedimentos, como acabei de falar para vocês. Mas aqui eu vou explicar devagarinho para que possa entender. Então, entrada de dados. O que é entrada de dados? Vamos pensar no texto, ou poderia ser uma planilha, ou poderia ser uma apresentação, qualquer coisa, entrada de dados. Introduz informações para o processamento. Então, eu vou digitar aqui, né? Vou digitar, estou introduzindo dados. Se eu quero digitar um texto, eu vou lá no processador de texto. E como é que eu vou fazer para digitar aquele texto? Eu vou começar a escrever aqui, né, no teclado. E assim vai montando meu texto, é entrada de dados. Processamento de dados, ele executa as instruções dos programas, do software, que são formadas por ações. Mover, somar, multiplicar. Então, aqui que eu vou organizar meu texto. Né? Ou, por exemplo,
se eu quero fazer no Excel uma planilha, mover, somar, multiplicar, né? Dados, datas, valores, nomes, assim por diante. Então, ele vai processar o que eu entreguei. Claro que ao meu comando, né? Não processa sozinho. Se eu estou digitando um texto, eu vou verificar se eu quero letra maiúscula, letra minúscula, se eu quero colocar ele de uma forma de texto, com parágrafo, com espaço entre as linhas, né? Qual a letra, o tamanho de letra, tudo isso ele vai processar através do programa. Tá? Mas eu que dou as palavras, o texto. Ele não vai processar sozinho. O computador precisa que eu digite. Por isso que ele é chamado, tá? Como nós acabamos de verificar, que ele é a dispositivo de entrada, tá? O dispositivo de entrada. Então, é quando eu estou digitando o texto, está entrando. Daí ele processa, que eu vou organizando, vou puxando para cá, vou puxando para lá, vou colocando a letra maior, vou colocando uma imagem, assim por diante, né? E a saída dos dados, apresenta o armazeno o resultado do processamento. É o meu texto em si, né? É o resultado que deu o texto que eu digitei. Tá? Então, é para a gente poder entender. Claro que isso a gente faz tão automaticamente que a gente não nem pensa que tem essas partes, né? Você faz, digita texto ali, vai e nem pensa se tem armazenamento, entrada, não. Mas então, nós estamos fazendo um concurso né, público, então, que tem informática básica. Então, esses são os conteúdos que acabam sendo cobrados, tá? Para poder entender esse processamento do computador. Né? Como é que ele processa tudo isso? Muito bem. Passando para uma visão arquitetônica, encontramos dispositivos e acessórios que fazem parte do corpo funcional dos computadores, que nem nós falamos, que são o hardware. Quais são as entradas de dados? Tá? Como é que eu faço para que entre o dado? Para que eu possa utilizar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, né? Eu gosto de dar exemplo para vocês. Se eu tenho uma folha aqui, tem essa folha aqui. Eu gosto tem essa folha. Eu quero que essa imagem aqui, fazer de conta que era uma imagem, né? Essa imagem aqui, o computador processa essa imagem. Eu quero guardar, quero anexar num texto essa imagem. Ou qualquer outra imagem, é que eu primeiro peguei aqui, tá? Podia ser qualquer coisa. Eu quero essa imagem que tenha no meu texto. Como é que eu faço para pegar essa imagem? Eu que nem agora, estou dando aula para vocês. Tá? O que é o dispositivo de entrada de dados? A câmera. Porque se não tivesse a câmera, se não tivesse o som que eu estou falando para vocês, vocês não teriam minha imagem nem meu som. Entenderam? E se eu não tiver o teclado aqui para digitar alguma coisa, como é que vocês vão saber que eu estou escrevendo? Se eu estou sem som, por exemplo, quando eu escrevo, vocês recebem a minha mensagem de acordo com o que eu escrevo aonde? No teclado. Então, o teclado, tá? Eles junto, né, com leitor óptico, câmera de vídeo, microfone, tudo isso são dispositivos de entrada de dados. Tá? Porque ele preciso colocar no programa. Precisa agora, nós estamos no Meet, precisa que veja a minha imagem. Para vocês verem minha imagem, o que eu preciso? Eu preciso do dispositivo de entrada, que é a câmera, que é o microfone, que é o teclado, se eu precisar digitar. Tudo isso são dispositivos de entrada de dados, tá? Muito bem, então é o teclado, né? Continua sendo o mais popular, o mais utilizado dispositivo de entrada de dados. O mouse, também muito popular, é um equipamento apontador voltado para movimentar o cursor pela tela do computador. Como é que o mouse é dispositivo de entrada? Porque através do mouse eu dou os comandos. Entendeu? Eu clico, eu seleciono, né? Eu arrasto de um lado para o outro. Então, é dispositivo de entrada, eu utilizo ele para dar os comandos, certo? Touchpad, né? Dispositivo básico em computadores portáteis. Trata-se de uma superfície sensível ao toque que funciona de forma semelhante ao mouse. É o que nós utilizamos no celular, né? Leitor óptico ou scanner é o equipamento que capta a imagem em geral, tal como uma fotocopiadora. Quantos de vocês já escanearam
né? Escanear um documento. Como é que vai escanear o documento? Através do scanner. O scanner vai fazer essa leitura, vai captar essa imagem, vai jogar para o computador. Então, ele é dispositivo de entrada, tá? É isso que vocês têm que entender, esse dispositivo de entrada. Equipamento que capta imagem, já verificamos, né? As imagens são digitalizadas, codificadas, ao serem enviadas para o computador. O leitor de código de barras é um tipo de leitor óptico e é utilizado frequentemente em lojas de vendas de varejo, né? Então, o leitor também faz essa leitura do código de barras. Hoje nós usamos bastante também o QR Code, né? Que é outra leitura de dados. Quando você pega o QR Code, ele já puxa aquela imagem e já faz a leitura, né? Certo? A câmera de vídeo, né? Que nós estamos usando aqui, também conhecido como webcam. Trata-se de uma câmera para captar a imagem de quem está na frente do vídeo do computador. Pode ser uma fora, né, como essa minha que eu estou usando, ou uma no computador próprio, né, vai depender de cada dispositivo, né. Também o microfone, tal como o microfone comum, serve para captar o som, voz ou som. Aqui é tudo explicadinho, gente, para que vocês entendam os dispositivos de entrada de dados. Pode falar, Bianca. Pode cair uma questão assim, perguntando qual que é a entrada de dados, né? Uhum. Pode. Pode entrar, o dispositivo de entrada de dados, né? Porque, assim, acabei de falar, o computador é dividido em hardware e software. Eles têm que funcionar junto. Para que funcione tudo isso, nós precisamos ter os dispositivos de entrada. Acabei de falar para vocês, se eu não tivesse a câmera aqui, se eu não tivesse o microfone, vocês não teriam a minha imagem, nem o meu som. Tá? Daí nós não poderíamos nem nos comunicar dessa forma. Então, esses são dispositivos de entrada. Dispositivos de entrada de dados. Tá? Então, através O USB não é, professora? Quê? O USB? Câmera USB ele é o cabinho que capta para dentro. Exatamente, também, pode ser. Tá? O dispositivo que vai captar, tudo que vai captar, o dispositivo que vai captar para fazer a leitura, para poder tirar esses dados e encaminhar, é que nem o scanner que nós falamos. Diferente da impressora, vamos pensar assim, né? Quem tem o scanner tem impressora, às vezes até junto, né? Tem o scanner e tem a impressora. O scanner é um dispositivo de entrada, porque ele não nos dá o retorno, é ou não é? Ele vai captar essa imagem, como eu falei, pega essa imagem, eu gosto de mostrar para você. Pega essa imagem, é uma imagem, né? Não tem nada a ver aqui, mas é só para vocês entenderem. Então, o scanner faz a leitura. E essa leitura ele passa para onde? Para o computador. Então, ela é dispositivo de entrada. A impressora, ela não é dispositivo de entrada, ela é dispositivo de saída. Por que ela é de saída? Porque, de acordo com o que está no computador, eu imprimo, ele sai. Essa é a diferença para que vocês possam... É bom esse exemplo que eu dei para vocês, porque daí vocês vão entender o que é dispositivo de entrada e o que é dispositivo de saída. Tá? Tá travando o vídeo para todo mundo? Aqui tá normal. Tá normal? Então, Mary, talvez seja a tua internet que está oscilando. Muito bem, tá? Normal, que bom, que bom. Então, se está normal, a maioria, que bom. Também processamento de dados. Então, esses dados, eles entrarão e precisam ser processados, como eu mostrei naquele momento. Tá? Não adianta entrar o dado e não ser processado. Por exemplo, eu vou dar os exemplos, né? Se eu tivesse a câmera aqui, o microfone, e não tivesse memória e processador, não ia funcionar, por exemplo, aqui o Meet, né? Então, eu preciso. Por isso que muitas vezes, né, no nosso celular, por exemplo, quando tem muita imagem, começa a travar. Por conta do quê? Por conta que está cheio de coisas. Hoje nós temos as nuvens, que a gente chama, né? Onde a gente armazena dados.
porque senão você, cara, não daria espaço para tantos vídeos, tantas coisas. Por exemplo, as minhas aulas ficam no YouTube, uma nuvem. Por quê? Porque senão, se eu colocasse todos os vídeos para vocês, eles ficavam muito pesados, meu computador ficava pesado, tudo ficava pesado. Era muita coisa, entendeu? Então, a gente coloca numa nuvem, né? Num dispositivo nuvem, que não fica no computador da gente, tá? Muito bem. Mas vamos verificar o processamento de dados. Então, nós observamos que existe o dispositivo de entrada. Não adianta só entrar, ele tem que processar. O que ele precisa para processamento de dados? A memória RAM. Memória RAM e memória ROM muitas vezes cai, tá? É um conteúdo que eu já vi cobrado em prova. Mas o que é memória RAM? Conhecida também por memória principal, tem a função de armazenar temporariamente todas as informações que serão usadas pelo processador. Basicamente, instruções dos programas e dados que essas instruções precisam para resolver as tarefas. A RAM é um componente essencial em qualquer tipo de computador, pois é nela que são carregados os programas e execução dos respectivos dados ativos do usuário. Porém, a RAM é uma memória volátil, ou seja, os seus dados são perdidos quando o computador é desligado. Para evitar perda de dados, é necessário salvá-los em uma memória secundária não volátil, como, por exemplo, no disco rígido, que é chamado HD. Tá? Então, é a memória RAM, né? Ela é essencial, certo? Porque nela são carregados os programas em execução, que nós estamos executando agora. É utilizada a memória RAM. E a memória ROM, ela é uma memória que já vem gravada do fabricante, tá? Ela é usada somente quando ligamos o computador para carregamento de funções básicas para o seu funcionamento. Como é que eu posso dizer? É o boot que eu falei para vocês. Quando nós ligamos, ele tem que buscar todos esses dados aí que estão na memória, né? Já vem gravado do fabricante. Vamos verificar. Quando ligamos o computador para carregamento de funções básicas para o seu funcionamento, a ROM é um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez, e após isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. São memórias cujo conteúdo é gravado permanentemente. A ROM armazena os códigos básicos de operação do equipamento, suas rotinas de inicialização, como eu falei, o boot, né, que é dado, e autoteste, que forma um sistema básico de entrada e saída de informações da máquina BIOS, né? O computador, então, cada vez que ele inicia, ele vai buscar essa memória, tá? Para ele poder ligar, né? Certo? Mas que ele vem de fábrica, a memória ROM, certo? E a memória RAM é quando você está utilizando ela, né? Ela precisa ter essa memória. E o processador é o elemento responsável pela interpretação das instruções dos programas do software. É ele que vai processar, ele que vai fazer essa leitura, interpretar. Por exemplo, agora eu quero que o mouse mexa. Ele que vai interpretar esse comando que eu estou dando aqui com o mouse. Tá? Eu tô, com o mouse, eu estou mexendo de um lado para o outro. Então, com a flechinha, ele está mexendo de um lado para o outro. Se eu vou aqui, por exemplo, né? Eu vou clicar no microfone, vai acabar o som? Porque eu dei um comando. Então, ele está processando o que eu estou fazendo. Tá? Ah, mas eu cliquei no microfone, certo? Mas quando eu clico com o mouse, vou lá e clico no microfone que parou o som agora, eu dei um comando. Se eu fechar a imagem, né? Fechei a imagem. Eu dei um comando, né? No íconezinho da câmerazinha, dei um comando. Quando eu vou apresentar alguma coisa, ou quando vocês vão erguer a mão, então, quem que faz isso? O dispositivo de entrada, que é o cursor do mouse. Eu não uso mouse, eu uso o próprio teclado, né? Mas muitas vezes a pessoa usa o mouse. Mas não adiantaria eu ficar aqui na frente sem poder ter esses comandos processados, né? Então, eu preciso dar esse comando para que processe, faça o que eu quero. Desligar o som, desligar a imagem, ou ligar, né?
a imagem, o som, ou erguer a mão aqui, ou apresentar, ou fechar, desligar, ou pôr para gravar, assim por diante. Então, ele vai processar, né? Então, eu preciso do processador para que ele faça essa leitura, né? Senão nada adiantaria. Agora, como eu falei para vocês, né? Nós temos a entrada de dados e temos a saída de dados. É o que nos mostra, né? O resultado. O que é saída de dados? O monitor de vídeo, né? Normalmente um dispositivo que apresenta informações na tela de LCD, como um televisor atual. Outros monitores são sensíveis ao toque, também chamados de touchscreen, onde podemos escolher opções tocando em botões virtuais apresentados na tela. Então, nesse caso, funciona também como equipamento de entrada de dados, né? Então, nessa parte aqui pode ser entrada e também saída. E são muitos utilizados em agências bancárias. Então, o monitor de vídeo, ele vai nos mostrar o resultado. Por isso que ele também é considerado dispositivo de saída de dados, tá? Muito bem. A tecnologia móvel, né? O iPhone, iPad, iPod, smartphone, né? A maioria tem smartphone, Palm, netbook, né? Todos eles, netbook, todos eles, né, são tecnologias móveis. O que é tecnologia móvel? O nome já está dizendo. Antes nós tínhamos os computadores apenas. Se você queria ir de um lugar para outro, você não levava o computador debaixo do braço. Hoje o celular você tem tudo, né? Então, essa é uma tecnologia móvel, porque você vai de um lado para o outro. Você tem tudo aqui, né? Primeiro veio os notebooks, os netbooks, né? Da smartphone, tablet, então tudo isso são tecnologia móveis. Porque aqui você tem um computador, né? Você tem todos esses comandos, tem dispositivos de entrada, dispositivos de saída. Se você digitar um texto aqui, ele vai te dar um texto, se fizer uma planilha, assim por diante, né? Então, toda tecnologia que permite seu uso durante a movimentação do usuário é uma tecnologia móvel. A tecnologia móvel não é apenas uma invenção, ela pode ser considerada uma revolução. Foi capaz de atingir o cotidiano das pessoas e fazer parte da vida delas, modificando suas rotinas e formas de formar decisões. Então, esses são, né? Notebook, netbook, smartphone, tablet. Software eu acabei de explicar para vocês, mas aqui vai complementar melhor, porque nós verificamos os hardware, né? Que é a parte física, que ele tem os dispositivos de entrada de dados, os dispositivos de saída. Tá? Então, por exemplo, que nem eu falei, o monitor, por que ele é um dispositivo de saída? Porque, por exemplo, da imagem aqui, eu estou vendo quem que está captando a minha imagem? A câmera, dispositivo de entrada. Quem está mostrando a minha imagem? O monitor. Por isso que ele é de saída, entendeu? Então, essa é a diferença. E o software, como eu expliquei para vocês agora há pouco, o que é o software? Ele indica a parte lógica, né, de um computador, os programas. Então, os programas para que a gente possa trabalhar, né? Então, um computador é formado por hardware, como eu falei para vocês, e software. Hardware, sempre pensar hardware, parte física. Software são os programas que são executados. E ele pode ser dividido em básico e aplicativos. O básico é o sistema operacional. Isso pode ser uma questão que pode cair. Gente, o sistema operacional é ele que como é que eu posso dizer? Organiza todos os outros programas. O sistema operacional pode ser, né, hoje em dia, utilizar todos esses aqui. Windows, Linux, Unix, etc. Vamos falar do Windows, que é mais conhecido. Mas qualquer um deles serve, tá? O Linux também é bastante usado, mas o Windows é o mais usado e conhecido. Então, quando você liga o computador, ele faz toda a leitura, faz o boot da inicialização, ele tem um sistema operacional. O nome já está fazendo. Para ele operar todos os outros programas, porque pensa assim, ó, vou falar bem devagar, porque eu falo muito ligeiro. Ontem ele já pediu para eu falar mais devagar.
O sistema operacional, ele precisa para executar. Imagine se nós não tivéssemos o sistema operacional. Se eu queria fazer um texto, teria que abrir um negócio num texto, né? Um programa num texto. Fecha esse programa, tem que fechar tudo para abrir um programa na planilha. Entenderam? Fecha o programa para abrir uma apresentação, PowerPoint. Não é assim, porque nós temos o sistema operacional. Nesse sistema operacional, ele vai agregar todos os outros, por isso que ele é básico, todos os outros aplicativos. Entenderam? Então, quando falar em sistema operacional, pense no Windows, Linux, Unix e assim por diante. Então, esse sistema operacional que vai fazer funcionar os outros aplicativos. Não precisa iniciar cada vez um para começar, né? Quero fazer uma planilha, tem que abrir lá, abre planilha, fecha planilha. Não, de forma alguma. Ele coloca dentro de todos, ele coloca todos os aplicativos dentro desse sistema operacional. Quem que perguntou, pode perguntar. Quem que ergueu a mão, pode perguntar. Quem perguntou, pode perguntar. Quem que perguntou? Ergui, deixa eu ver se ergueu a mão que escreveu. Não? Então tá bom, se quiser perguntar, pergunta. Então, os softwares básicos são o sistema operacional, tá? E os aplicativos são os programas instalados no computador, exceto o sistema operacional, e possui função específica, que são editores de texto, Word, né? WordPad, bloco de notas, Write, processador de texto também, no Google tem, né? Planilhas eletrônicas ou planilhas de cálculo. Hoje nós temos do Google todos esses aplicativos, mas eles ficam em nuvens, tá? Qual a diferença desses aplicativos do Google com os aplicativos que nós instalamos no computador? A diferença é que esses que nós instalamos no computador, eles pegam a memória do computador. E esse do Google, ele pega a memória que fica em nuvem, tá? Tanto é que quando se digita um texto, ou faz uma planilha, ou faz um formulário no Google, ele fica no Drive do Google. Claro que ele também ocupa espaço. Quando a gente faz uma conta do Google, ele tem um limite de espaço. Se você paga um valor mensal, ele, aumenta muito mais aquele espaço. E você pode ter um monte de coisa, mas ele ocupa no espaço da nuvem. Muito bem. Então, os aplicativos são instalados no computador. O que pode ser? Editor de texto. Tudo que for texto é chamado editor de texto. Tá? Ou processador de texto também é chamado. Tanto faz, editor de texto, processador de texto. Mas é texto. Texto. Pensou em texto, pode ser Word, WordPad, bloco de notas, Write, ou processador de texto do Google, assim por diante, né? Se você pensa, o outro aplicativo, planilha eletrônica, o planilha de cálculo, quais são? Excel, cálculo, Lotus, etc. Né? Ou chamado planilha também, que é direto do Google, né? O editor gráfico, que é CorelDRAW, Photoshop, né? Etc. Então, esses são os aplicativos, certo? Para que vocês possam entender. Muito bem. Sistema operacional, já falei para vocês, mas retomo aqui. O que é o sistema operacional? É o programa que controla e coordena todas as operações básicas do seu computador, além de fornecer interface entre a máquina e o usuário. Então, o sistema operacional é isso. Como eu falei, ele precisa coordenar todas as operações básicas. É ele que vai fazer tudo isso. Então, para um computador funcionar, ele precisa ter um sistema operacional, tá? Senão ele não funciona. Se você não instalar o Windows, Linux, assim por diante, ele não funciona, tá? Então, precisa do sistema operacional. Daí, o sistema operacional sozinho faz todos os editor de texto, planilha, não, você tem que instalar, né? Mas hoje, geralmente, vem junto.
certo? Antes vinha separado, hoje já quase vem junto. O próprio Windows tem vários aplicativos que fazem você fazer texto, assim por diante. Mas se você quer Word, Excel, você tem que instalar também. Então, o computador precisa ter um sistema operacional para poder ser utilizado, como eu falei para vocês, né? Somente após sua instalação é que os demais softwares são instalados, acabei de dizer. Instala o sistema operacional, depois instala os outros, Excel, PowerPoint, né? Esses são os conhecidos, né? Mas pode ser outros nomes também, de acordo com o aplicativo que se vai instalar, tá? Arquivo. O que é um arquivo? Arquivo é um conjunto de caracteres relacionados entre si, que ficam armazenados em um dispositivo, que pode ser um disco ou mídia, por exemplo, representando um software, um programa. Fiz um texto, tudo que eu digitar são caracteres, tá? Caracteres que vão formando as palavras. Se eu digitar números, são também caracteres, tá? Que vai formando os cálculos. Qualquer um, ou se eu coloco imagem, são caracteres que são utilizados, tá? Eles ficam armazenados em um dispositivo, né? Se você está digitando lá, ele está ocupando o espaço, né? As memórias. E ele é representando um software, um programa em um documento, né? Que nós acabamos de verificar, dados do usuário, como texto, imagem, vídeo, etc. Então, o que é um arquivo? O arquivo é o que eu faço, é o documento que eu faço. Se eu fiz um texto, um arquivo de texto. Se eu fiz uma planilha, né? Um arquivo de planilha. É o arquivo que eu faço, é o documento que eu faço. Né? Se eu faço um PowerPoint, uma apresentação, e assim por diante, né? Eles têm extensões e tamanhos diferentes. O que são essas extensões, gente? Extensões é o formato dele. Se ele é um documento Word, né? Ele vai ser, vai depender deixa eu verificar aqui, porque eu não lembro o nome das extensões, mas extensões é o que complementa o arquivo, ele vai identificar que arquivo aquele. Geralmente, quando você salva, ele aparece a extensão, que ele vai identificar qual é o software que você usou, o programa que você usou. Se você usou Word, um processador de texto, se você usou uma planilha, se você usou uma apresentação, um PowerPoint, um CorelDRAW, assim por diante, uma computação gráfica, certo? Então, de acordo com o que você usou, vai ser essa extensão, quando ele salva o arquivo. Ele identifica, ele organiza para você. Tá? Então, quando você vai lá no Excel e você salva o documento do Excel, todos os com as extensões de planilhas vão estar lá no Excel. Tá? Vão estar todos lá no Excel. Você vai lá procurar um documento, está com a extensão organizado no Excel. Entende? Então, a extensão é para identificar que arquivo que é esse. Qual programa você utilizou. Certo? Portanto, tudo no computador é armazenado sob a forma de arquivo. Sejam programas, textos, imagens, planilhas, música, vídeo, etc. Então, tudo que você fez, salvou, ele vai organizar, ele vai armazenar em forma de arquivo, com essa extensão. Entenderam? É para organizar. Pensa assim. Pensa um arquivo bem grandão, né? Você quer separar textos, você quer separar planilhas, você quer separar apresentações. Então, a extensão que vai organizar, o computador faz isso. Organiza o que é texto em arquivos. Claro que você vai dar nome aos arquivos e vai colocar esses arquivos em pastas, para organizar melhor, a gente não ficar perdido, né? Mas ele faz essa organização também, tá? Muito bem. O nome dos arquivos são divididos em duas partes. Antes do ponto, né? Quem cria o arquivo, ele dá um nome. Se eu quero fazer poesia, vamos verificar aqui. Hoje, dia 2 de abril, dia do autismo, né? Conscientização do autismo. Autismo. Tá? Coloco autismo. Então, é o nome do arquivo. Fiz um texto lá, homenagem. Dia do
homenagem à conscientização do autismo. Pode ser o título do meu arquivo, né? Então, quem cria vai dar um nome. Se eu estou fazendo um texto, uma planilha, quero controle de gastos, né? De casa, ou, sei lá, o que você quiser organizar, você coloca antes do ponto que você está dando o nome. Aparece antes do ponto, essa parte do nome pode ser renomeada a qualquer momento. O que é renomeada? Você pode ser mudar. Coloquei conscientização do autismo, não quero mudar o nome, quero mudar homenagem, dia, sei lá, quero mudar o nome, renomeio, né? Não pode renomear. E depois do ponto, quando você está fazendo o arquivo, ele vai definir o seu formato, como eu falei para vocês. Né? Que formato que é? É texto? É planilha? É apresentação? Certo? Ou seja, informa ao sistema operacional qual programa gerou e irá abrir aquele arquivo. Entendeu? Então, por isso que quando você clica, por isso que a extensão é importante. Numa planilha, o sistema operacional vai direcionar essa planilha, se eu tenho Excel, para o Excel. Não vai jogar para o Word e não conseguir abrir. Entendeu? Então, a extensão é para isso. A extensão, por isso que eu disse, através da extensão, ele organiza aonde vai esse documento, aonde você fez ele, e para onde que ele, quando você clicar nele, para onde que ele vai ser, aonde ele vai ser aberto, né? Tá? Essa informação pode ser chamada de tipo ou extensão, né? Aqui nós temos uma, né? XLS, que direciona planilhas, né? Tabela de carros, XLS, ó. Então, vou explicar certinho, né? Vou devagar. A extensão. Aqui, antes do ponto, é o nome do arquivo. Então, eu tenho um arquivo de receita. Eu coloquei o nome. Podia ser receita de doce, podia ser, sei lá, o que quisesse. Né? Não sei qual arquivo, mas digitei lá receitas. Quero colocar receita. Receita de bolo, receita da mamãe, receita da vovó, né? Ou comidas fitness, sei lá, né? Coloco o nome do arquivo, que depois eu vou achar, né? E esse aqui eu posso renomear, posso mudar esse nome. Faço ponto. Depois do ponto vem o documento. Isso daqui, geralmente, a gente não coloca, nós não colocamos. Quem coloca é o sistema operacional. Por que o sistema coloca a extensão? Por conta dele identificar aonde ele vai achar depois. Então, aqui está escrito doc, então é um documento que está lá no Word ou, né, numa planilha de texto, como eu falei para vocês. Aqui, XLS é uma planilha de gastos, né, ou tabela de carros, ou de preço de carros. Então, geralmente está no Excel. PPT, álbum de família. PPT é apresentações. Tá? Explore, EXE. Então, tudo isso daqui são extensões. Quem que fez alguma pergunta? Pode perguntar. Professora, então, depois dos 2 pontos, define o formato da palavra ali, né? Depois dos 2 pontos, não, é depois de um ponto só. Ah, depois do ponto, define o formato do arquivo, Do arquivo. E por que ele define o formato do arquivo? Para que quando o sistema operacional clicar, ele abra lá, por exemplo, receita. Lá no programa que foi criado. Isso. Ah, tá. Não no programa, no aplicativo. No aplicativo. No Word, por exemplo. Doc vai ser no Word. XLS vai ser numa planilha do Excel. PPT vai ser lá no PowerPoint lá. Entendeu? Tá. Então, essa extensão, ela identifica. Você não coloca... Antes, quando eu dava aula lá, muito tempo atrás, a gente tinha que colocar muitas vezes extensão. Hoje, não. Hoje, quando você salva, aonde eu salvei? Salvei num processador de texto, no Word, né? Ele já coloca a extensão. Ah, a extensão, no caso, é ponto .doc, isso? Isso, a extensão é depois do ponto. É estender o nome, né, praticamente. Não, não é estender o nome. Extensão é para identificar
qual aplicativo, qual programa foi feito. Ah, tá. Tá bom. Tá? Uhum. Então, isso daqui, ó, isso daqui é para identificar qual programa foi feito. Para que o sistema operacional leia. Entendeu? É um texto, doc. Então, vamos lá, está lá no teu computador, na tua área de trabalho. A área de trabalho é quando você abre o computador. Está escrito receita.doc. Se você clicar, você vai lá para o Word. Por que você vai para o Word? Se você tem Word no teu computador ou um processador de texto, ele vai para o Word porque ele identifica a extensão. Ele sabe que você não fez numa planilha que é XLS. Ele sabe Entendi. que fez um doc, é um Ele documento identifica o aplicativo. aplicativo, onde foi feito. No sistema operacional, tá? Então, por isso que a extensão é importante. E ela é depois do ponto. Quem que levantou a mão também? Quer perguntar? Ou se não, escreva ali, tá? Muito bem, esse é o arquivo. O que é pasta? Né? Então, nós fazemos o arquivo é cada documento. E a pasta, onde nós organizamos os arquivos. Então, numa pasta você cria, você coloca vários arquivos diferentes ali, pode ser diferentes, eles não precisam estar separados. Eu posso pôr um texto do Word, eu posso pôr uma planilha do Excel, posso pôr uma apresentação do PowerPoint, tudo na pasta, na minha pasta, Carmen, né? Eu posso organizar uma pasta cheia de vários arquivos com várias extensões diferentes. É a minha organização. A extensão é a organização do computador para verificar qual arquivo que vai abrir. A pasta é a minha organização para eu verificar quais os documentos que eu preciso mais, ou são meus, eu organizo uma pasta, né? Então, geralmente, a gente trabalha na escola, a gente coloca declarações, todas as declarações estão nesse documento. Ofícios, né? E assim por diante. Então, você organiza a tua pasta de acordo com os arquivos que você quiser colocar. E eles podem ser vários arquivos diferentes, né? Então, o que é a pasta? É o local onde guardamos e organizamos arquivos. As pastas são como gavetas no HD, né? Ele fica salvo no computador, no HD. É um modo de armazenamento fornecido pelo Windows Explorer. Uma pasta pode conter arquivos e outras pastas dentro dela, né? E o usuário pode manipulá-las. Então, pode ter uma pasta e outras pastas organizando. Você que vai organizar, como você quiser. Como uma pasta realmente de arquivo, né? Isso é pasta. Muito bem. Gente, aqui a gente terminou, em geral, né, a nossa aula do curso de Fazenda Rio Grande, né? E eu quis deixar uma mensagem para vocês, que toda e qualquer conquista começa com um simples ato, que é o ato de acreditar que ela é possível. Então, para quem está fazendo concurso público, essa é a melhor dica, né? Você acreditar que vai conseguir com certeza. Eu gostaria de verificar se tem mais alguma dúvida, porque daí os outros comandos do computador, esses são os aspectos importantes da informática básica. Os comandos, vocês têm que dar uma lida com bem, bastante, assim, de repente até fazendo exercícios no computador, tá? Comandos, como é que faz Ctrl C, mas Ctrl V, Ctrl C copia, Ctrl V cola, né? Esses comandos que vocês vão ter que fazer a leitura que está lá disponível em informática básica, para que vocês façam esse exercício e vão memorizando. Muitas vezes vocês já utilizam vários desses comandos. São coisas que podem cair. Mas software, hardware, pasta, arquivo, né, eu repassei hoje para vocês. Se ninguém tem nenhuma dúvida, agradeço. E para Piraí e São José dos Pinhais, até a próxima semana. E para a Fazenda Rio Grande, boa prova domingo, né? Façam com tranquilidade, acalmando o coração, que dá tudo certo no final. Se ninguém tem nenhuma dúvida, agradeço e até. Professora, Obrigada. professora, boa noite. A aula de lei orgânica, ela já foi disponibilizada na sala Google? Eu não entendi o que você falou, tá tão baixinho teu som? A aula de lei orgânica já foi disponibilizada na sala Google? Não, ela vai ser
disponibilizada daqui a pouquinho. Já coloca de Lei Orgânica de Fazenda Rio Grande, né? Isso, de fazenda, isso mesmo. Isso. Eu estava procurando Ela já lá. vai, daqui a pouquinho ela já está lá. E geralmente Ah, depois das 8 e pouco ela já coloca lá, ah, tá? perfeito, então. Tá bom. Eu já verifico lá, mas eu acho que ela já coloca lá, porque o Google dá um tempo ali, mas a gente já coloca lá para você. Ah, perfeito, então. A partir do Google nós temos que baixar, esperar baixar, daí depois ir para o YouTube também para baixar, para daí depois disponibilizar para vocês. Mas eu acho que já, se não está pronto, já está quase lá, Ah, tá? perfeito, então. Tá bom, Mais obrigada. alguma dúvida, gente? São José? Não, São José, vamos continuar.